Olá, gente, bom dia para todos vocês que estão assistindo a nossa aula de hoje, que é sobre a Guerra Mundial. A Guerra Mundial, vamos aprender a causa, os motivos, né, os conceitos, de passo a passo para nós entender com clareza, e também você aluno que está me assistindo, que você possa também aprender com muita clareza sobre a Guerra Mundial. A pergunta é: o que foi a Primeira Guerra Mundial? Você sabe? Vamos lá. A Primeira Guerra Mundial foi um confronto armado entre diversos países que ocorreu no ano de 1914 até o ano de 1918. E a Primeira Guerra Mundial gerou milhões de mortes e várias consequências em todo o mundo. Vários países tiveram consequências por conta da Primeira Guerra Mundial. Vamos para o próximo passo. Agora, quais foram as causas da Primeira Guerra? O que foi que causou para que essa guerra viesse de fato acontecer? Nós vamos aprender sobre 3 conceitos que foram o início das causas que envolveu, né, para que acontecesse esse confronto sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeiro ponto, a causa foi a concorrência econômica, certo? Segunda coisa, questões nacionalistas, que vamos aprender também no próximo vídeo. E também outra causa da Primeira Guerra foi corrida armamentistas. Então, esses 3 conceitos foram aí as causas da Primeira Guerra, tá bom? Vamos agora para o próximo passo para saber o que é cada uma delas. Mas o que é concorrência econômica? Primeiro, a concorrência econômica entre os países europeus se intensificou após a Revolução Industrial. Ou seja, nesse período, alguns países estavam em busca de matéria-prima e também a expansão do mercado. Então, nesse período onde estavam em busca ao encontro de matéria-prima e expansão no mercado, houve conflitos. Através dessas buscas, houve conflitos. Então, começaram a disputar por colônias. Aí começam as disputas por colônias, principalmente na África e na Ásia. Principalmente na África e na Ásia. E nesse período onde estava em busca da disputa por colônia, ficou conhecido na história como disputas imperialistas, certo? Vamos adiante para nós entender bem cada passo. Agora, o que são as questões nacionalistas? Nós temos aí 3 conceitos interessantes, que é o pan-eslavismo, o pan-germanismo e o revanchismo francês. Mas o que é isso? Vamos falar sobre o pan-eslavismo. Esse pan-eslavismo são movimentos apoiados pela Rússia, que buscavam unir os povos eslavos em um só estado.
Então a Rússia tentava buscar unir esse povo para ser um só estado, certo? E o que é pangermanismo? Foram os movimentos com o objetivo de unir os povos germânicos em uma só nação, ok? E o que é o revanchismo francês? Vamos aí para a próxima tela aprender o que é isso. Agora, o que é o revanchismo francês? O revanchismo francês, no caso. São palavras difíceis de pronunciar. Foi uma guerra, né, franco-prussiana, aonde a França, a França, foi derrotada pela Prússia, que mais tarde foi o Império Alemão, certo? E o que era que eles queriam fazer? Eles queriam fazer frente aos alemães em questão como a industrialização. Eles queriam restabelecer a supremacia militar contra o rival. E eles também queriam retomar o controle da região da Alsácia-Lorena. Então, foi bem assim, ocorreu dessa forma o revanchismo francês. O que é corrida armamentista? A corrida armamentista foi o período em que os países da guerra, né, naquele tempo, onde houve a Primeira Guerra Mundial, buscavam se armar para se fortalecerem e assim poder defender ou atacar territórios em uma possível guerra. Ou seja, a guerra armamentista foi o período onde eles se armavam, né? Eles se defendiam para atacar os territórios de uma possível guerra, tá bom? Mas quando realmente começou a guerra? De fato, como começou? A guerra começou do início quando o estopim da guerra, que foi o assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, que é o Francisco Ferdinando. E quando, após esse assassinato, o Império Austro-Húngaro decretou, né, guerra contra a Sérvia no ano de 1914, 28 de julho, certo? Então, os países aliados a estes guerra contra países inimigos, dando início, então, aí por diante, a Primeira Guerra Mundial. Então, a Sérvia agora vai ser atacada e culpada pelo assassinato do príncipe do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Então, foi possível criar alianças entre países para combater, se estender durante a guerra, ok? Vamos ver no próximo passo. Então, quais eram as alianças entre os países? Vocês sabem que desde o final do século XIX, os países começaram a fazer alianças políticas que se estenderam durante a guerra. Ou seja, aí tem dois grupos, dois blocos, certo? Dois tipos de alianças, para alianças políticas, né? Para vocês entenderem, para um se aliar ao outro para ajudar no período da guerra. Ou seja, tinha a Tríplice Entente, Tríplice Entente, que era 3 países aliados juntos, e tinha também a Tríplice Aliança, outro grupo de países alinhados junto, trabalhando em conjunto. Ou seja, a Tríplice
Entente estava o país Reino Unido, França e Rússia, e tinha a Tríplice Aliança, que era Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Esses foram os dois blocos, os dois grupos de alianças políticas que se estenderam durante a Guerra Mundial, ok? Nesse momento, quando chega no meio da guerra, né, nesses tempos onde foram criados esses grupos, a Itália, que pertencia ao grupo Tríplice Aliança, agora ela sai deste grupo e passa para o grupo Tríplice Entente. Por quê? Porque agora a Itália vai ser conquistada e a Tríplice Entente oferece a Itália para passar para o grupo deles, oferecendo territórios, oferecendo outros benefícios para o país. Então, qual é o país que não vai atender um pedido de outro grupo para receber benefícios? Qualquer país vai. Ok? Mas também outros países também participaram da guerra, certo? Outros países também, não foram só esses. Outros países também participaram da guerra, ok? Como ocorreu a guerra? Como você pode ver aí na tela, a guerra ela foi basicamente separada, dividida em duas fases. Mas qual fases? Primeira, guerra de movimento. Foi o período onde os países movimentaram suas tropas para áreas específicas, na busca de atacar, na busca de eliminar, na busca de matar soldados, né, que pertenciam a outros países, e também defender os seus territórios. Então, os países nesse período de guerra de movimento, foram para as fronteiras, foram para defender os seus territórios e também para buscar ou atacar territórios inimigos, ok? E outro período que a guerra teve, que é a outra fase, foi a Guerra de Trincheiras. Mas o que é Guerra de Trincheiras? Você sabe o que é Guerra de Trincheiras? Então, a Guerra de Trincheiras foram os conflitos que aconteciam nas trincheiras, ou seja, era um buraco aonde eles cavavam, conhecido como trincheira, faziam as trincheirinhas, e ali eles ficavam escondidos dentro das trincheiras, recebendo ajuda civil, ajuda militar, ajuda médica para se defender, né, deles mesmos e dos seus territórios. Então, a guerra ficou conhecida aí como esses dois períodos, né, que é as duas fases. Guerra de movimento, aonde os países movimentaram suas tropas para áreas específicas na busca de atacar, e guerra de trincheiras, aonde os conflitos aconteciam nas trincheiras. Lá de dentro eles lutavam, né? Guerreavam dentro das trincheiras, aonde aconteciam os conflitos. Então, qual foi o desfecho da guerra? Qual foi? Vamos lá. No ano de 1917, já quase no final da guerra, foi um ano importante para a Guerra Mundial. Por quê? Você pode estar se perguntando por quê. Por quê? Porque a Rússia, ela se retira da guerra,
ela se sai da guerra, ela sai por conta que no seu país houve uma crise econômica, houve exército enfraquecido e houve uma revolução russa. Aí, quando a Rússia se retira da guerra, aí vai a entrada dos Estados Unidos pelo lado da Tríplice Entente. Quando a Rússia sai, Estados Unidos entra. Então a guerra acabou em 1918 com a derrota dos países da Tríplice Aliança. Quem lembra? Quem lembra qual era os países da Tríplice Aliança? Alguém lembra? Eram Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Então, esses países, né, tiveram que se render, consolidando a vitória da Tríplice Entente, que era Reino Unido, França e Rússia, mas Rússia saiu, entrou Estados Unidos. A Tríplice Entente fizeram para o grupo da Tríplice Aliança se render a eles, porque eles foram derrotados. Agora, quais foram as consequências da guerra? Pois não, os derrotados tiveram que assinar o Tratado de Versalhes, que decretavam fortes punições a esses países. Quem foi os países derrotados da Tríplice Aliança? Quem foi? Tá lá, bem direitinho que eu falei: Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália. Porém, a que mais recebeu punições foi a Alemanha. Qual foi a punição? Redução de exército, controle da indústria bélica, perda de regiões e territórios e multas pesadas. E também, além dessas punições, teve a criação da Liga das Nações, reconfiguração do mapa europeu e também a ascensão política e econômica dos Estados Unidos, ok? Espero que eu tenha lhe ajudado. Isso vai servir para você, para o Enem, para o vestibular, para o ensino fundamental, ensino médio. Isso aí vai servir muito para vocês. Então, essas foram a aula de hoje sobre a Primeira Guerra Mundial, ok? Bons estudos e boas aulas.